Quando foi que a sua turma inteira se voltou contra um professor? Eu estava na aula de inglês quando peguei meu inalador, e a senhora Grant tirou da minha mão sem pensar 2 vezes. O que você acha que está fazendo? A gente acabou de voltar da educação física, respondi, tentando recuperar o fôlego. Asma é coisa da sua cabeça. Ela foi andando pela sala e pegando os inaladores meus, do Marcus e da Lily. Quando eu tinha a idade de vocês, meus pais resolveram meus supostos problemas de respiração, me fazendo correr 8 quilômetros. E agora vou fazer o mesmo com vocês. Foi quando a Kate se levantou. Senhora Grant, eu já vi ela tendo crise antes. Senta ou vai pra suspensão. Ela trancou nossos inaladores no armário dos remédios e guardou a chave no bolso. Eu tinha uns 20 minutos antes de não conseguir respirar mais. Nesse momento, ela empurrou aquela mesa enorme de madeira até a porta, bloqueou a saída e sentou em cima. Ninguém sai até vocês 3 admitirem que estão inventando. A Sarah levantou a mão. E se eles não estiverem fingindo? Estão sim. O Marcus já estava ficando vermelho e a Lily apertava o peito com força. Eu sentia como se estivessem inflando um balão dentro de mim, ocupando todo o lugar onde devia ter ar. Foi aí que meu irmão gêmeo, o queridinho do Jake, resolveu meter o bedelho. Ela adora fazer drama. Ano passado fingiu uma crise de asma só pra não correr. O rosto da senhora Grant se iluminou igual árvore de Natal. Tá vendo? Até seu irmão sabe que você está manipulando todo mundo. Ela girou a chave da porta e foi abrir todas as janelas, uma por uma. Ar fresco e força de vontade. É só isso que vocês precisam. Me encolhi, tossindo. Por favor. A Emma já chorava. Deixa eles usarem o inalador, por favor. E se acontecer alguma coisa? O que vai acontecer é uma lição sobre honestidade. O Mike levantou, decidido a forçar a porta. Eu vou sair daqui. Foi até a porta, mas Grant nem se mexeu do trono dela. Tenta. Você é expulso antes de encostar na maçaneta. Minhas costelas doíam de tanto forçar a respiração. O Aiden tentou gravar tudo escondido no celular, mas Grant parecia ter olhos nas costas. Pegou o aparelho dele e, de repente, todas as luzes se apagaram. Ficamos no breu total. Agora vocês não conseguem combinar mentiras. O pânico tomou conta. Dava pra ouvir gente batendo nas carteiras. Deixa a gente sair! Gritou o Jason. Isso não é certo! A voz da Rebecca, fina e tremendo de medo. Alguém bateu na porta. Do lado de fora, veio a voz abafada do Sr. Wang. Tá tudo bem aí dentro? Metade da sala gritou. Não! Socorro! Ela não deixa a gente sair! Grant abriu só uma fresta para enfiar a cabeça na porta, abafando nossos gritos com o corpo. Só estamos fazendo uma leitura dramática. As luzes estão apagadas para criar clima. Ouvi os passos dele se afastando. Vocês todos vão ser suspensos. Grant rugiu. No escuro, ouvi ela pegando uma garrafinha térmica na bolsa. Cura de verdade, murmurou para si mesma. Ouvi ela trombando nas carteiras, tropeçando. Alguém gritou quando ela pisou em um pé. Onde vocês estão? Resmungou. Tentei sair devagar da cadeira, mas meu chiado denunciou. Achei você. Uma mão apertou meu ombro, as unhas cravando. Bebe isso, vai abrir seu peito. Tentei resistir, mas já estava fraca, tonta de falta de ar. Um líquido quente desceu, queimando tudo até o estômago. Gritei e me engasguei. O gosto de menta misturado com a garganta fechando me fez tossir tanto que pensei que ia quebrar as costelas. As luzes acenderam. Meus lábios estavam formigando e inchados. 3 meninas tentavam me ajudar a sentar. Você é maluca! Gritou a Kate. Eles estão morrendo. De repente, senti um gosto quente e metálico na boca. Sangue. Logo, tudo estava sujo na minha carteira. O Marcus também tossia sangue. A Lily estava quase apagada. Só fazia uns ruídos, igual peixe fora d'água. Quem fizer barulho vai pegar 2 semanas de detenção. Mas ninguém se importava mais com isso. A Sarah chorava ajoelhada do lado do Marcus. Acorda, por favor, acorda. Emma revirava as mochilas, desesperada procurando qualquer remédio. Aí aconteceu. O Marcus, que ainda tentava lutar, simplesmente apagou. Parou de respirar. A sala entrou em pânico. Até o Jake sacudia o Marcus, dava tapas no rosto dele. Acorda, por favor, acorda! Já não sentia mais meu corpo. Vi minha mão pegar o livro de história, o mais grosso. Mirei no teto. O chuveiro de incêndio parecia um alvo. Joguei o livro com toda a força que restava. Crack! A água despencou em cima de todo mundo. Ela tentou vir pra cima de mim, mas escorregou no chão molhado. Sua peste! O alarme de incêndio disparou e todo mundo correu. O Sr. Wang voltou, batendo forte na porta. Abre! Tem que evacuar! Grant estava caída no chão, encharcada e gritando. A chave escapou do bolso dela. Me arrastei até o corredor. O piso gelado era um alívio na minha cara queimando. Alguém colocou um inalador na minha mão. Os paramédicos tentaram reanimar o Marcus por 20 minutos, dando choques que faziam o corpo dele pular, cobrindo o rosto do Marcus com um lençol branco. Não resistiu. Todo mundo se olhou, pensando a mesma coisa. Grant tinha que pagar. Os paramédicos ainda estavam guardando as coisas quando 2 policiais chegaram. Eu estava sentada no chão do corredor, tentando aceitar que o Marcus realmente tinha morrido. Minha garganta queimava por causa do que a Grant me fez engolir, e cada respiração era um arranhão por dentro. Um detetive de terno cinza se ajoelhou do meu lado e perguntou se eu conseguia contar o que aconteceu. Assenti, mas não tirava o olho da porta da sala, de onde tinham acabado de tirar o Marcus.
O detetive me ajudou a levantar e fomos para uma sala vazia, enquanto outros policiais conversavam com meus colegas. Ele anotou tudo, desde a porta trancada, os inaladores confiscados, até o líquido quente que ela me obrigou a beber. Minha voz falhava e precisei usar o inalador 3 vezes para conseguir contar tudo. Fui para a ambulância com a Lily rumo ao hospital, enquanto Grant era levada pela polícia. No hospital, naquela noite, fizeram exames na minha garganta queimada e nas vias aéreas feridas. O médico disse que o líquido quente provocou queimaduras de 2º grau no meu esôfago. Outro detetive apareceu e tive que contar tudo de novo, enquanto as enfermeiras monitoravam meu oxigênio. Ele pediu detalhes de como ela bloqueou a porta com a mesa, apagou as luzes e não deixou o Sr. Wang ajudar. Eu me sentia anestesiada, como se estivesse vendo outra pessoa viver essa história. O detetive pediu para eu repetir várias vezes como ela enfiou a garrafa na minha boca. Jake apareceu no hospital com nossos pais por volta das 9 da noite. Eu nem consegui olhar para ele parado na porta. Ele tentou explicar que não queria que as coisas chegassem nesse ponto. Só queria evitar confusão. Falei que essa mania dele de ser o gêmeo perfeito matou o Marcus. Minha mãe teve que me segurar na cama para eu não pular em cima dele. Meu pai levou o Jake para a sala de espera enquanto minha mãe ficou comigo, chorando e pedindo desculpas por não ter acreditado em mim quando falei da loucura da Grant. A enfermeira me deu um remédio para dor e eu fiquei indo e voltando do sono. Lá pela meia-noite, o grupo da nossa turma no WhatsApp não parava de vibrar no celular, cada um compartilhando sua versão dos fatos, e alguns até me chamando de herói por ter acionado o sprinkler. Outros diziam que eu só tinha piorado tudo, aumentando a confusão. A Kate postou que a gente precisava ficar unido, mas eu já via as fissuras crescendo no grupo. Teve colega dizendo que era melhor ter admitido logo que a gente estava só fingindo para agradar a Grant. Outros já falavam em protestar na escola. A Rebecca não parava de postar sobre o quanto estava traumatizada, e a Emma tentava organizar sessões de aconselhamento. As mensagens chegavam tão rápido que eu mal conseguia acompanhar. No dia seguinte, apareceu um e-mail do distrito escolar no meu celular, avisando que a Sra. Grant tinha sido afastada temporariamente enquanto investigavam o caso. O texto era todo cheio de juridiquês, falando de supostos incidentes e revisão de protocolos, o que só me deixou mais irritado. Já estavam tentando abafar o que aconteceu, como se fosse só uma quebrinha de regra, e não algo muito mais sério. Minha mãe leu por cima do meu ombro e começou a reclamar de advogados e acobertamento. O hospital me liberou naquela tarde com receituário para garganta e consulta marcada. 2 dias depois da morte do Marcus, a escola inteira se reuniu no campo para uma vigília. Fiquei mais profundo com meus pais, tentando segurar o choro. A mãe do Marcus falou, chorando, sobre o filho, o amor dele pela música e como ele já tinha sido aceito em 3 faculdades. Quando ela lembrou da asma dele e de como ele era cuidadoso com o inalador, muita gente começou a chorar. Ela olhou para mim na hora que falou dos heróis que tentaram ajudar. O diretor fez um discurso sobre superação e união, mas ninguém parecia prestar atenção. Depois da vigília, o Aiden me puxou pro lado atrás das arquibancadas e contou que tinha conferido o backup do celular na nuvem, mas o vídeo não estava lá. O celular estava no modo avião quando a Grant pegou, então não salvou nada online. Nós dois sabíamos que, desse jeito, ia ser palavra nossa contra a dela, e que ela provavelmente ia aparecer com um advogado daqueles caros. Ele me mostrou as configurações e o último backup era do dia antes do que aconteceu. Aquela noite tive minha primeira crise forte de asma desde o dia do acidente. As sirenes dos carros de emergência na vigília desencadearam tudo, e eu não conseguia respirar. Usei o inalador várias vezes, mas não adiantava, e só conseguia pensar que ia acabar igual ao Marcus. Meu peito foi apertando tanto que não consegui nem ficar em pé. Meus pais me acharam no chão do banheiro às 3 da manhã, ofegante e chorando. Eles queriam chamar uma ambulância, mas eu implorei para não fazerem isso porque não aguentava ouvir mais sirene. Meu pai ficou comigo 2 horas, me ajudando a respirar, até meus pulmões melhorarem. Voltar para a escola no 4º dia parecia um sonho ruim. Entrar na sala e ver a carteira vazia do Marcus trouxe tudo de volta. Alguém tinha deixado flores na cadeira, mas o zelador tirou, dizendo que era por segurança. A Rebecca chorou de novo e saiu da sala. Não sai da minha cabeça porque o diretor usa essa linguagem toda cheia de dedos pro afastamento da Grant, sendo que um aluno morreu de verdade. Dá a impressão que o distrito escolar tá mais preocupado em se proteger do que em enfrentar o que realmente aconteceu. O professor substituto tentou seguir normal, mas não parava de olhar para a carteira vazia. Ninguém queria sentar perto, como se a morte pudesse passar de pessoa para pessoa. Os alunos cochichavam sobre advogados, processos e se a Grant ia ser presa. Um representante do sindicato apareceu na sala dos professores naquela manhã, e logo a notícia correu de que todos tinham sido orientados a não falar do caso com alunos nem com a imprensa. O Sr. Wang nem olhou na minha cara no corredor, e quando tentei falar com ele,
só acelerou o passo. Esse silêncio generalizado me deixou ainda mais isolado, como se a escola toda fingisse que nada tinha acontecido. Outros professores de repente ficavam ocupados, sempre que algum de nós daquela turma se aproximava. O consultório da orientadora estava lotado, mas ela só repetia aquelas frases vazias sobre superação do luto. Ninguém queria admitir que todo mundo ignorou os sinais de alerta da Grant. Parecia que o único objetivo era seguir em frente e fingir que ninguém morreu na aula de inglês. No quinto dia, os boatos começaram a se espalhar pelos corredores feito veneno. Alunos de outras turmas me procuravam dizendo que ouviram a Grant, jurando que nunca falou que asma era psicológico. O pior era ver professor concordando com a cabeça quando ela passava. O Sr. Wang desviava o olhar quando eu cruzava com ele. A professora de arte sempre inventava um monte de papelada quando algum de nós chegava perto. De tanta raiva, meu peito apertou de novo. Precisei sentar no chão do banheiro. Depois da educação física, fui na enfermaria buscar o inalador como sempre. A enfermeira ficou sem jeito, abriu um armário novo trancado com um cadeadão e explicou que agora era protocolo de segurança. Todos os inaladores trancados, aluno só podia pegar com autorização dos pais e do médico. Ri de nervoso com o absurdo. O rosto dela ficou vermelho. Se enrolou toda no cadeado e disse que era pra segurança de todos. Aquela ironia me fez passar até mal do estômago. Naquela tarde, achei um bilhete no meu armário chamando para uma reunião na biblioteca depois da aula. Umas 20 pessoas apareceram, sentaram em círculo e a Emma ficou lá na frente com uma pilha de papéis. Ela queria que a gente escrevesse uma carta coletiva exigindo responsabilidade do conselho escolar. Metade do grupo queria algo diplomático, pedindo mudanças de política. A outra metade queria denunciar todo o sistema e dar nome de cada professor que ignorou a gente. Ficamos 1 hora discutindo se usava assassinato ou incidente. Ninguém se entendia. Só sabíamos que a Grant precisava ser responsabilizada. O clima esquentou. A bibliotecária expulsou todo mundo. Naquela noite, no jantar, pedi pro Jake assinar a carta que a gente finalmente tinha escrito. Ele empurrou o prato e disse: "Meu advogado falou para não colocar nada por escrito sobre isso." A palavra incidente quase me fez arremessar o garfo nele. Ele continuou comendo, dizendo que qualquer coisa que escrevesse poderia prejudicar suas inscrições na faculdade. Falei que ele era covarde e esperei alguma reação, mas ele só mastigava, nem levantou os olhos. Minha mãe e meu pai ficaram calados, como sempre faziam quando a gente discutia. No dia seguinte, anunciaram pelo alto-falante sobre o velório do Marcos, marcado para o 6º dia. Em poucas horas, o link do GoFundMe se espalhou e já tinha arrecadado R$30 mil antes do almoço. A mãe do Marcos postou uma mensagem que me fez correr pro banheiro e vomitar. Ela escreveu que dinheiro nenhum no mundo traria o filho dela de volta. Era uma dor nas palavras que parecia soco no estômago. De novo e de novo. Crianças choravam nos corredores. Os professores faziam de conta que não viam. Naquela tarde, a gente soube que a Lily finalmente tinha recebido alta do hospital. A mãe dela postou nas redes que Lily sofreu danos sérios nos pulmões. Talvez nunca se recupere totalmente. Vai precisar de tratamento respiratório várias vezes ao dia, por meses ou até anos. As contas do hospital já estavam se empilhando e os pais dela começaram a procurar advogados. O estrago era permanente, era real, não importava o que o Grant falasse. No fim daquela primeira semana, uma van de um canal de notícias local apareceu na porta da escola. De repente, a escola virou assunto na internet, mas só pelos motivos errados. As sessões de comentários viraram guerra, com desconhecidos brigando para decidir se o Grant era um monstro ou não. Alguns diziam que éramos adolescentes dramáticos atrás de atenção e dinheiro. Alguém achou meu nome completo e publicou num fórum de atores de crise. Aí começaram as mensagens de gente desconhecida nas minhas redes sociais, me chamando de mentirosa e coisa pior. Meu pai teve que trocar nosso número depois da 3ª ameaça de morte. O pior veio quando o advogado do Grant inventou uma nova versão da confusão. Disseram que a gente nem sabia o nome certo da professora, já que alguns alunos falavam Grant e outros Grant. O advogado usou essa bobagem para questionar tudo o que contamos sobre aquele dia. Agiam como se a gente estivesse inventando tudo só por causa desse detalhe. Eu sabia o que tinha ouvido, mas a dúvida começou a me corroer por dentro, feito veneno nas veias. Talvez minha memória tivesse falhado. Talvez a falta de oxigênio tivesse mexido com a minha cabeça. Foi então que o paramédico que me atendeu apareceu lá em casa à noite. Ele chamou minha mãe de lado e cochichou que estavam testando o que tinha na garrafa térmica da Grant. Disse que pelos meus sintomas e queimaduras, aquilo ali não era só chá. A informação ainda não era pública, mas ele queria que a gente soubesse que talvez tivesse prova de verdade. Minha mãe agradeceu chorando, enquanto eu senti esperança pela primeira vez. No dia seguinte, chegou uma carta do Sindicato dos Professores, pedindo para todos os pais esperarem pelos fatos. Pintaram a Grant como uma educadora dedicada,
com 20 anos de serviço impecável para a comunidade. Falaram dos prêmios e conquistas dela como se isso anulasse o que ela fez com a gente. Meu pai leu a carta uma vez, amassou e jogou no lixo. Minha mãe pegou de volta, alisou e guardou como prova. O apoio do sindicato significava que a Grant ia ter bons advogados e muita gente do lado dela. 3 dias depois, a orientadora da escola me tirou da aula de matemática e me levou até o escritório, onde já tinha deixado lenços e garrafinhas de água, como se já esperasse choro. Sentou na minha frente com um sorriso forçado e começou aquele papo de superação, de seguir em frente, até soltar que queria organizar um círculo de justiça restaurativa, para eu sentar com a Grant e conversar sobre sentimentos. Levantei tão rápido que a cadeira tombou e bateu na parede. Só a ideia de ficar frente a frente com aquela mulher me embrulhou o estômago. Saí dali sem dizer nada. Ela ainda gritou atrás de mim sobre raiva mal resolvida. Kate me achou no banheiro uns 20 minutos depois e contou que estava organizando um protesto para impedir a volta da Grant assim que ela pagasse fiança. Já tinha apoio de 40 alunos, mas o Mike pressionou ela no almoço dizendo que quem participasse podia ser suspenso e que as faculdades iam ficar sabendo. O grupo ficou dividido entre quem tinha pais que apoiavam e quem não podia arriscar o boletim. Eu queria muito participar, mas minha mãe estava preocupada com minhas notas caindo, e meu pai não parava de repetir que era melhor manter o perfil baixo até tudo se resolver na justiça. Naquela noite, mexendo no celular, chegou uma solicitação de mensagem de uma tal de Rhiannon Booth, dizendo que era repórter de educação. Ela escreveu uma mensagem enorme contando que estava acompanhando o caso e queria dar espaço pra gente contar nosso lado, já que o sindicato estava controlando tudo. Parecia simpática. Falou até que já tinha feito reportagem com outros casos de professores que machucaram alunos. Mas eu só lembrava de como os jornalistas deturparam tudo depois daquele tiroteio na escola vizinha. Não respondi, mas dei print no perfil dela e salvei o contato, por precaução. 2 noites depois, quase 11 da noite, meu celular vibrou com mensagem anônima de um aplicativo que eu nunca tinha visto, avisando que era melhor eu tomar cuidado, que dedo duro se dá mal. Minhas mãos tremiam enquanto lia mais 3 vezes, tentando entender se era sério ou só alguém querendo assustar. Printei na hora, mas não acordei meus pais, porque eles já estavam cogitando me tirar da escola e me colocar no ensino domiciliar pelo resto do ano. No dia seguinte, a diretora Bentley mandou e-mail para todas as famílias falando de uma sessão de escuta na semana seguinte, para alunos e pais exporem preocupações num ambiente seguro. O e-mail era cheio de palavras como superação, seguir em frente, força da comunidade, mas não mencionava responsabilizar ninguém ou garantir que não aconteceria de novo. Soava igual pedido de desculpa de empresa quando faz besteira. Minha mãe imprimiu e grifou todas as partes que irritaram ela, praticamente o texto inteiro. Uma semana depois, recebemos ligação da promotora Portia Barron querendo marcar depoimentos formais com todas as famílias. Ela conversou com minha mãe uns 20 minutos, e quando desligou, era a primeira vez que vi esperança no rosto dela desde tudo acontecer. Barron queria conversar com cada um de nós individualmente, sempre com os pais presentes, e deixou claro que tudo o que disséssemos seria fundamental para montar o caso criminal. Ela foi a primeira autoridade que realmente passou confiança, parecia acreditar de verdade em nós e querer fazer alguma coisa a respeito. Naquela noite, o Jake entrou no meu quarto e sentou na minha cama, coisa que ele só faz quando está realmente preocupado. Ele me contou que a advogada de defesa da Grant, a Rosalind Barlow, tinha ligado para os nossos pais perguntando se o Jake estaria disposto a testemunhar sobre momentos em que me viu exagerando com a asma. Só de saber que estavam tentando usar o meu próprio irmão contra mim de novo, fiquei enjoada. O Jake disse que mandou eles pastarem, mas eu vi no rosto dele que ele estava se sentindo culpado pelo que tinha falado na aula aquele dia. Por que a advogada da Grant está tão preocupada se os alunos chamaram ela de Grant ou de Grant? Não faz sentido focar nisso quando alguém morreu. Os paramédicos terem ido até a casa deles para falar baixinho sobre testar a garrafa térmica me fez pensar que tipo de protocolo permite esse tipo de troca de informação. À meia-noite, o Aiden mandou mensagem no nosso grupo dizendo que lembrou que o celular dele às vezes faz backup automático de fotos e vídeos para o notebook, quando estão na mesma rede Wi-Fi. Ele saiu voando da casa do primo para ver se algum arquivo daquele dia tinha sido carregado antes do Grant pegar o celular. Encontrou alguns arquivos corrompidos com o horário daquela manhã, mas estavam todos danificados e ia demorar para tentar recuperar, se é que seria possível. Era pouco, mas era uma esperança melhor do que nada. Minha mãe marcou minha primeira consulta com uma terapeuta chamada Síbil Barreira, que é especialista em trauma e atende crianças e adolescentes que passaram por situações difíceis em escolas. Fiquei 20 minutos sentada no consultório dela sem conseguir falar nada, com as lágrimas simplesmente escorrendo. Ela não me forçou, nem tentou arrancar nada. Só ficou ali comigo, me oferecendo lenço. E de um jeito estranho, aquilo fez muito mais diferença do que todo mundo que tentava me obrigar a colocar sentimentos pra fora. A reunião de escuta virou um caos, quando os alunos resolveram levantar e contar, de uma vez por todas, o que realmente tinha acontecido na sala de aula.
Um dos professores saiu batendo pé, furioso, gritando que estávamos inventando tudo só para chamar atenção e acabar com a carreira de uma mulher decente. Os pais começaram a gritar entre eles, com um grupo defendendo o Grant e outro exigindo justiça. E a diretora Bentley perdeu completamente o controle da situação. Foi preciso acionar a segurança para tirar 3 pais de lá, depois que um deles tentou partir para cima de outro, que tinha chamado o filho dele de mentiroso. A diretora Bentley ficou com o microfone na mão uns 10 minutos, esperando o tumulto passar, pigarreando e batendo no microfone, mas ninguém prestava mais atenção. No fim, ela tentou falar por cima do barulho, dizendo que o distrito iria rever as políticas e procedimentos, mas não deu nenhuma data nem detalhe. Só repetia que iam analisar tudo com atenção. Parecia que ela estava lendo um texto pronto, sem nenhuma sinceridade. Na segunda-feira seguinte, vários alunos começaram a aparecer usando botões com a foto do Marcus na escola. Os professores fingiam que não viam, mas dava para perceber que olhavam de canto de olho sempre que achavam que ninguém estava vendo. A Emma passou o recreio inteiro escrevendo uma petição no notebook, pedindo uma regra nova proibindo que os professores trancassem a porta da sala por dentro durante o horário de aula. Quando foi quarta-feira, ela já tinha mais de 1000 assinaturas entre alunos e pais. Todo mundo imprimiu e assinou. Ela levou a petição para a reunião do conselho escolar na mesma semana, onde disseram que iriam considerar. Mas todo mundo sabia que era só enrolação. 3 semanas depois, minha mãe recebeu uma ligação da promotora Portia Barron sobre o laudo toxicológico do squeeze do Grant. O laboratório encontrou óleo concentrado de menta e eucalipto, numa quantidade que causaria problemas respiratórios graves em qualquer pessoa asmática. A Portia disse que isso era prova de agressão, já que o Grant me obrigou a beber sabendo da minha asma. Senti o estômago revirar ao perceber que ela fez aquilo de propósito comigo. Na mesma semana, a Rosalind Barlow, advogada do Grant, começou a dizer para os repórteres que eu tinha causado a morte do Marcus quando joguei o livro no sprinkler. Falou que a água e a confusão atrapalharam o socorro e que, por isso, a culpa era minha. Minhas mãos tremiam tanto quando li a matéria que deixei o celular cair e trinquei a tela. Ela queria me transformar na vilã da história, sendo que quem trancou a gente e tomou nossos remédios foi o Grant. Pouco depois, a Rhiannon Booth, do jornal local, publicou uma reportagem com informações que ninguém sabia. Ela descobriu que o Grant já tinha trabalhado em outras 3 escolas, e em todas elas, houve reclamação dos pais dizendo que ela não deixava as crianças usarem bombinha ou EpiPen. Em todas as vezes, o distrito só transferiu ela para outra escola em vez de demitir ou fazer alguma coisa. As pessoas finalmente começaram a acreditar no que a gente dizia, mas nada disso trazia o Marcus de volta, nem resolvia muita coisa. 5 semanas depois de tudo acontecer, recebemos cartas avisando que precisaríamos depor para a investigação. Mas antes, o distrito queria que a gente assinasse uns papéis sobre o que chamaram de serviços de apoio, tipo aconselhamento e reforço escolar. Meus pais levaram os papéis para a Ramona Ayers, uma advogada indicada por conhecidos, e ela avisou que aquilo era, na verdade, um acordo de confidencialidade que ia impedir a gente de falar sobre o que aconteceu ou de processar o distrito depois. Jogamos tudo fora e não assinamos nada. Os pais do Marcus também contrataram a Ramona para abrir um processo civil contra o Grant e o distrito por morte injusta. Ela disse que o caso era forte com todas as provas que tínhamos, mas avisou que o distrito ia brigar muito. Explicou que podia demorar anos para tudo se resolver na justiça, e a mãe do Marcus chorou de novo. Enquanto isso, o Aiden seguia tentando recuperar os vídeos corrompidos do celular que o Grant pegou. Ele não conseguiu o vídeo, mas conseguiu extrair as formas de onda do áudio, mostrando vozes e barulhos altos da nossa sala. Dava para identificar o padrão de gritos e batidas nas carteiras, mesmo sem ouvir as palavras. Ele fez cópias em 3 pendrives e entregou um para os pais e outro para a promotora. Comecei a ver a Sibyl Barreira 2 vezes por semana para conseguir lidar com as crises de pânico que não paravam de acontecer. A gente treinava exercícios de respiração e técnicas para me ajudar a me acalmar quando chegasse a hora de falar sobre tudo no tribunal. Ela me ensinou aquele exercício de contar 5 coisas que eu conseguia ver, 4 que podia tocar, 3 que conseguia ouvir, 2 para cheirar e 1 para provar. Isso até ajudava durante o dia, mas à noite eu ainda acordava ofegante, conferindo se a bombinha estava embaixo do travesseiro. 6 semanas depois do que aconteceu, fui chamada na sala da diretora, onde me disseram que estavam pensando em me suspender. Falaram que eu tinha causado milhares de reais de prejuízo porque acertei o sprinkler, e que isso era vandalismo contra o patrimônio da escola. A Kate descobriu e mobilizou outros alunos, que ficaram na porta da diretoria com cartazes dizendo: "Eu salvei vidas". A imprensa local apareceu, entrevistou alunos dizendo que eu era uma heroína.
não uma vândala, e acabou forçando a escola a recuar. Mesmo assim, mandaram uma cobrança para os meus pais pelo prejuízo, que meu pai jogou no lixo sem nem ler, já resmungando que ia processar a escola de volta. No dia seguinte, mais de 200 alunos saíram das aulas e marcharam até a entrada principal, carregando cartazes e gritando em protesto. As vans de reportagem chegaram rapidinho, e os repórteres empurravam microfones para quem quisesse contar o que tinha rolado. A diretora tentou fazer todo mundo voltar, mas ninguém arredou pé. Na hora do almoço, o conselho escolar anunciou que 17 alunos iam pegar suspensão de 3 dias por terem participado do protesto. Meu estômago virou vendo gente sendo punida por defender a gente. Eles diziam que aquilo já era maior do que só eu, mas a culpa continuava me pesando. 2 dias depois, no grupo de apoio lá no porão do centro comunitário, a Lily chegou com uma pasta cheia dos exames novos dela. A mão dela tremia enquanto mostrava os números, dizendo que tinha perdido 30% da capacidade pulmonar desde o dia do incidente. O médico avisou que ela ia precisar de tratamento respiratório e cuidados especiais por anos, quem sabe por décadas. Ela forçava um sorriso e falava que estava lidando bem, mas a gente via nos olhos dela o quanto estava morrendo de medo, por mais corajosa que tentasse parecer. No fim de semana, o Jake foi intimado logo cedo, na porta de casa, enquanto tomava café. Ele teria que ir ao tribunal contar como me chamou de dramática, e disse que eu fingia as crises só para não correr. Isso virou manchete no jornal local, bem com a foto dele na capa. Depois ele me mandou mensagem pedindo desculpas, implorando para eu responder, mas apaguei sem nem pensar. Tem coisa que um pedido de desculpas não resolve. A 7ª semana chegou rápido, e a Portia se encontrou com a gente no fórum para preparar para o depoimento ao grande júri. Ela avisou que o advogado de defesa ia tentar pintar a gente como mentiroso, como se só quiséssemos causar confusão, mas garantiu que nossas provas eram fortes o bastante para vencer. Treinei meu depoimento tantas vezes na frente do espelho que consegui falar tudo sem gaguejar nem chorar. Enquanto isso, o Aiden estava com um técnico tentando recuperar o áudio apagado do celular dele. Acabaram conseguindo trechos em que o Grant falava claramente que ninguém sairia até alguém admitir que estava fingindo, e que ar fresco e força de vontade era só o que a gente precisava. O alívio foi tão grande que minhas pernas fraquejaram. Tive que sentar no corredor. Mas aí o advogado de defesa entrou com um pedido dizendo que o áudio tinha sido gravado sem permissão e não podia ser usado como prova. O juiz ia decidir se a gravação entrava ou não no processo, e só de pensar em perder aquilo, dava vontade de gritar até perder a voz. Logo depois, uma professora anônima mandou um e-mail para a promotoria, contando de outras vezes em que a Grant obrigou alunos a tomar os chás esquisitos dela como se fosse remédio natural. Mais 3 alunos de anos anteriores apareceram dizendo que ela fez o mesmo quando eles estavam com dor de cabeça ou dor de barriga. O padrão estava escancarado. A Portia chamou a gente no escritório dela e explicou que ia denunciar a Grant por expor crianças ao risco e homicídio culposo. Se fosse condenada por tudo, ela podia pegar até 15 anos de prisão. Era para parecer uma vitória, mas nada ia trazer o Marcos de volta. As coisas pioraram de verdade quando alguém divulgou meu endereço na internet, me chamou de mentirosa e disse que eu tinha matado meu amigo. Começou a chegar entrega de pizza a todo momento. E depois coisa pior, tipo flores murchas e recados ameaçadores na nossa caixa de correio. Meu pai registrou queixa na polícia, mas falaram que era impossível rastrear quem estava fazendo isso. Minha mãe começou a olhar casas em outras cidades, porque o assédio estava acabando com a gente. Toda vez que a campainha tocava, todo mundo pulava, achando que vinha mais alguma coisa ruim. O estresse detonou minha asma, e comecei a usar o inalador mais do que nunca. O advogado da Grant dizendo que eu matei o Marcos só porque esbarrei no irrigador me faz pensar que tipo de lógica distorcida ela inventa, sendo que foi ela mesma que trancou todo mundo e tirou nosso remédio. No meio disso tudo, eu fazia terapia toda semana com a Sybil, uma psicóloga que me ajudou a aprender a conviver com o Jake sem deixar a raiva me consumir. Ela pediu para eu escrever meus próprios limites, tipo não conversar nas refeições e ficar em cômodos separados sempre que desse. Planejamos juntos um jeito de eu existir na mesma casa, sem precisar perdoar nem fingir que estava tudo certo. O Jake tentou me cercar algumas vezes para pedir desculpa de novo, mas eu sempre virava as costas. Minha mãe implorou para eu dar outra chance para ele, mas eu não estava pronta. Nem sei se algum dia estaria. A data do julgamento foi marcada para dali a 3 meses, e cada dia parecia uma eternidade esperando. Passei a primeira semana sentada no computador, digitando e apagando sem parar a mesma frase. Até que decidi escrever tudo o que tinha acontecido naquele dia, sem florear, só o que era de verdade. Anotei cada coisa que a Grant fez, desde quando pegou o meu inalador até a hora que os paramédicos chegaram. Sem opinião, sem sentimento, só fato, igual boletim de ocorrência. Postei no grupo do bairro no Facebook às 2 da manhã, porque não conseguia dormir. Quando fui tomar café, já tinha mais de 3.000 compartilhamentos e meu celular não parava de vibrar. Repórter começou a ligar aqui em casa, e minha mãe precisou desligar o telefone da tomada. Um carro de reportagem ficou parado na frente de casa por 6 horas,
até meu pai sair e pedir para irem embora. Recusei todos os convites para a entrevista. Não queria ser celebridade de tragédia. Mas o post continuou girando. E no fim da semana, até gente de outros estados estava comentando. 2 semanas depois, minha mãe recebeu uma ligação da promotora do caso, Portia Barron. O grande júri já tinha analisado todas as provas, inclusive meu post e o áudio do Aiden, e decidiu indiciar a Grant por homicídio culposo e 3 acusações de colocar crianças em risco. Não era a acusação de assassinato que muita gente na internet queria, mas pelo menos ela teria que encarar um julgamento. A audiência de instrução aconteceu numa terça-feira de manhã, e o fórum estava lotado de jornalistas e manifestantes. Grant apareceu usando um terno preto, bem mais magra e com olheiras profundas. Quando o juiz perguntou como ela se declarava, ela respondeu, inocente, num sussurro que eu nunca tinha ouvido antes. O advogado dela pediu que ela aguardasse em liberdade, alegando que não era risco de fuga e tinha laços com a comunidade. O juiz fixou fiança de $50 mil, com a condição de não se aproximar de escolas nem ter contato com testemunhas. Vi quando ela saiu do fórum cercada de apoiadores segurando cartazes de professores sob ataque. E Grant não fez nada de errado. Ver ela indo embora livre enquanto o Marcus estava no cemitério me deu um nó no estômago. No dia seguinte, recebi um e-mail da escola dizendo que iam cancelar as suspensões dos alunos que participaram do protesto. Menos a minha, porque acionar o alarme de incêndio ainda era considerado dano ao patrimônio e exposição ao perigo. Eles precisavam de um bode expiatório e eu era o alvo perfeito. Pensei em brigar, mas estava tão exausta que nem liguei para o fato de talvez perder a formatura ou ficar com isso no histórico. A Ramona Ayers, uma advogada que acompanhava o caso, ligou dizendo que eu talvez pudesse processar, já que só acionei o alarme para salvar vidas. Eu disse que não tinha energia para brigar com mais ninguém. Enquanto isso, a ação civil dos pais do Marcus seguia em frente. E agora, o distrito escolar também era réu no processo. Isso deu início à fase de descoberta, em que os advogados podiam vasculhar anos de reclamações e arquivos dos funcionários. O distrito trouxe uma equipe de advogados caríssimos da cidade, contratados pela seguradora. A mãe do Marcus contou para a minha mãe que a situação ia ficar feia, porque o distrito ia fazer de tudo para não pagar uma fortuna de indenização. Um mês depois, todos tivemos que ir à audiência preliminar, onde o juiz decidiria se havia provas suficientes para um julgamento de verdade. A sala do tribunal era menor do que eu imaginava, e a Grant sentou na mesa de defesa, olhando fixamente para a frente. Quando o promotor exibiu a gravação do Aiden, em que a Grant se recusava a deixar a gente sair, dava para ouvir o silêncio pesado da plateia. O laudo toxicológico confirmou que o líquido que ela me obrigou a beber tinha tanta capsaicina que poderia causar insuficiência respiratória em alguém com asma. O rosto da Grant ficou pálido quando o juiz disse que todas as provas seriam aceitas no julgamento. O advogado dela tentou convencer o juiz de que ela era só uma professora dedicada que cometeu um erro trágico, tentando ajudar a turma a superar o que ela achava ser uma dependência psicológica. Ficava repetindo que ela realmente achava que estava fazendo certo, baseada na própria experiência de infância com asma. Ouvir tudo isso me embrulhava o estômago, porque parecia que ela era uma heroína incompreendida, não alguém que matou um aluno. Logo começou a circular que os advogados da Grant estavam negociando um acordo com o promotor. Ela poderia se declarar culpada por colocar crianças em risco, para evitar ir a julgamento por homicídio culposo. Os pais do Marcus ficaram arrasados. Queriam que ela respondesse pelas acusações mais graves. Portia Barron se reuniu com eles para explicar que um acordo garantiria algum tempo de prisão, enquanto arriscar o julgamento poderia terminar com ela saindo livre, caso o júri comprasse a história da professora mal orientada. Fui chamada para conversar com a Ramona Ayers sobre o processo civil. Ela me alertou que, se eu testemunhasse, o distrito podia tentar me processar pelos danos causados pelo acionamento do sprinkler, alegando que eu agi de forma imprudente e coloquei outros alunos em risco ao provocar uma evacuação e causar prejuízo por água. Tudo isso era um fardo enorme, e eu sentia como se estivesse sendo punida por tentar salvar minha própria vida. 2 dias antes do julgamento, Grant aceitou o acordo. Se declarou culpada das 3 acusações de colocar crianças em risco, com recomendação de 18 meses de prisão na cadeia do condado. Perderia a licença de professora e teria que se registrar como infratora de crimes contra crianças. O juiz ainda precisava homologar a sentença, mas todo mundo sabia que seria aprovada. 18 meses pela vida do Marcus parecia pouco, praticamente sair impune. A audiência de sentença foi 2 semanas depois, e o tribunal estava lotado de alunos e pais querendo ver o que seria da Grant. O juiz ouviu o promotor explicar o acordo, enquanto Grant, de macacão laranja, parecia bem menor do que era na sala de aula. A mãe do Marcus se levantou para ler a declaração sobre o impacto da perda, com as mãos tremendo ao segurar a folha. Contou que o filho amava basquete, queria ser engenheiro e que ela teve que escolher um caixão para o filho de 15 anos. Quase todo mundo ali chorava,
menos o juiz, que só folheava papéis como se fosse mais um caso qualquer. Ele homologou o acordo sem mudar nada. 6 meses de prisão, 2 anos de liberdade condicional e um curso obrigatório sobre condições médicas, o que parecia piada já que Marcos estava morto. No dia seguinte, o distrito deu uma coletiva de imprensa anunciando um monte de políticas novas sobre acesso a inaladores e proibindo professores de trancarem as portas das salas. E ainda posaram de heróis por resolver problemas que eles mesmos criaram. Nunca admitiram erro, nunca pediram desculpa, nem citaram o nome do Marcos. Só falavam em "o incidente", como se fosse um desastre natural impossível de evitar. O cinismo deles me fazia passar mal cada vez que eu via esses comunicados dizendo que a segurança dos alunos era prioridade, quando, na verdade, eles lutaram contra a gente o tempo todo. 3 semanas depois começaram as negociações do processo civil, com os advogados do distrito oferecendo dinheiro para a família do Marcos, mas se recusando a admitir culpa, para não abrir precedente para mais ações do resto de nós. A mãe do Marcos disse que não queria esse dinheiro manchado de sangue sem um pedido de desculpas, mas os advogados só aumentavam as cifras enquanto cobravam fortunas por reuniões que não chegavam a lugar nenhum. As negociações se arrastaram durante meses, cheias de depoimentos, mediações e advogados se aproveitando do nosso sofrimento, enquanto nada mudava de verdade. 4 meses depois de tudo, o Jake apareceu no meu armário da escola, parado ali com as mãos nos bolsos, dizendo que sabia que um pedido de desculpas não resolvia, mas que queria tentar reconstruir o que a gente tinha. Fiquei encarando ele por um bom tempo, lembrando daquela vez que me chamou de dramática enquanto eu estava praticamente morrendo, e respondi que talvez, um dia, mas agora ainda não dava, porque confiança não se recupera assim tão fácil depois que alguém mostra quem realmente é. Naquela mesma semana, a Lily começou a reabilitação pulmonar, e ela estava com os pulmões tão comprometidos que mal conseguia andar até o estacionamento sem ter que parar para respirar. A Emma organizou uma escala para que diferentes alunos levassem a Lily às consultas 3 vezes por semana, e a gente se revezava nas salas de espera, lendo revistas velhas enquanto ela fazia os exercícios respiratórios, com aqueles aparelhos que mais pareciam instrumentos de tortura. No meio de todo esse pesadelo, foi a única coisa boa, ver como a gente se uniu para se ajudar quando os adultos só davam as costas. Minha suspensão por ter acionado o sprinkler ficou registrada para sempre, mesmo depois de 3 recursos em que expliquei que estava salvando vidas. Mas o conselho escolar insistiu que vandalismo era vandalismo, e no máximo, reduziram de 10 para 3 dias. Agora, essa mancha vai aparecer em toda a inscrição de faculdade, como um lembrete permanente de que fazer o certo e seguir as regras são coisas bem diferentes no mundo deles. A primavera chegou, junto com os preparativos para a formatura, e lá estava uma cadeira vazia para o Marcos na cerimônia, com o nome dele no programa e uma estrelinha do lado. A turma do último ano decidiu dedicar o anuário a ele, e a foto dele com aquele sorrisão de sempre na página do memorial me destruía cada vez que eu olhava. Até entendo a Sybil querendo impor limites para conviver com o Jake, mas esses advogados ameaçando o processo por causa do sprinkler, eles querem dizer que salvar vidas é motivo para ação judicial, enquanto o Grant pega só 18 meses pelo que fez com o Marcos. Uma noite, sentei no computador para escrever esse último post, explicando por que joguei o livro no sprinkler e por que faria tudo de novo, mesmo sabendo que ia ser suspensa e carregar essa marca para sempre. Às vezes, fazer o certo é aceitar que justiça e equidade não são a mesma coisa, e que o sistema pode te punir por salvar vidas enquanto praticamente deixa assassinos impunes. O Marcos merecia mais do que 6 meses para quem tirou a vida dele. Merecia mais do que um distrito só preocupado em evitar processos. Merecia mais do que um irmão que chamou a própria irmã de exagerada enquanto ela estava morrendo. Merecia mais do que cadeiras vazias e homenagens em anuário. Vou carregar esse peso para sempre, sabendo que salvei 2 vidas, mas não consegui salvar a terceira. Sabendo que fiz tudo certo e mesmo assim fui punida por isso. Sabendo que, às vezes, a única justiça que a gente tem é a certeza de que tentou enquanto todo o resto só assistia.